Saiba mais sobre a reforma, a ambientação e a gastronomia do restaurante Vila do Porto, que acaba de abrir as portas num casarão antigo em Santo Antônio de Lisboa. Teseu, conta pra gente um pouquinho da história desse imóvel, que é um imóvel representativo para a cidade. É uma casa bem bonita, na verdade, é uma das principais casas de Santo Antônio de Lisboa, porque tem a história dessa casa. O pessoal conta que ela já abrigou o Dom Pedro II por 2 noites. Numa das visitas que ele fez a Florianópolis, ele parou com o seu barco a vapor na praia em frente à nossa casa, e por 2 noites ele dormiu nessa casa, quando ele veio para conhecer toda a região. E é uma casa que tem um valor histórico muito alto para essa região. Ela fica ao lado da primeira rua calçada de Santa Catarina. Então essa rua de pedra que a gente vê ao lado da casa aqui foi a primeira rua calçada de Santa Catarina. E permanece da mesma maneira, original. acredito eu que da mesma maneira quando ela foi calçada para que o Dom Pedro passasse. Ela foi um dos motivos dessa rua ser calçada, era para que Dom Pedro passasse por ela. E o Dom Pedro ilustra esse cardápio. Então, por se tratar de uma região portuguesa, que tem a ver com a cultura portuguesa, a gente não poderia deixar fora a história de Dom Pedro. Nós pesquisamos um pouco da história de Dom Pedro. No cardápio nós temos um dos pratos do nosso cardápio, era um dos pratos favoritos de Dom Pedro, a base de peixe, que é o salmão do imperador. Então não teria como não explorar essa parte da história de Dom Pedro no nosso cardápio também, né? Tem todo esse lado romântico, esse lado da história. Agora, é um desafio assumir uma reforma num imóvel desse porte? Olha, Gisela, não tem como dizer que não é desafio, porque por mais que a gente espere que uma reforma seja planejada, seja programada, toda reforma acaba sempre fugindo um pouco da sua programação, né? E essa casa, por se tratar de ser um imóvel da União, patrimônio histórico, ela tem suas particularidades, né? Essas paredes que vocês estão vendo atrás, a gente estima que ela seja datada da época de 1750, 1780. Tem uma curiosidade aí, foi achada uma panela, então, uma moeda? Esse imóvel estimamos que seja lá entre 1750 e 1800. Então, tinha uma lenda nessa casa que existia uma panela de ouro nas paredes dessa casa. Então, muitos anos depois, eu imagino, não tenho a data exata, mas próximo a 1940, essa casa foi derrubada por um período que ela estava abandonada. Os moradores da região derrubaram para procurar essa panela de ouro. Então destruíram o que era, na verdade, o que já era um patrimônio histórico, foi destruído e veio abaixo. Restaram somente as ruínas de quando nós alugamos. E essas ruínas, por volta do ano 2000, 98, 2000, o proprietário da casa resolveu reconstruir a casa. E numa dessas reformas que ele estava fazendo, que ele estava cavando, olhando a fundação, ele encontrou uma moeda de 1770. E dizem que naquela época, os antigos construtores colocavam umas moedas exatamente posicionadas nos cantos da casa para datar a idade da casa. Resistiram, inclusive, da construção original, algumas paredes com óleo de baleia Nós mesmo? temos, dessa parte de baixo, as 3 paredes principais da casa são as paredes originais de 1800. Somente a parede da frente da casa, que ela foi feita uma reforma, no caso seria uma reconstrução, porque a população tinha tombado naquela época, então achar moedas. A tal panela de ouro e as moedas. Mas como o proprietário tinha foto da casa desde muito antigamente, quando não existia nem casas ao redor, ainda ele tinha as fotos da casa, ele conseguiu fazer uma recomposição exata de como era naquela época. E essas paredes com óleo de baleia receberam algum tratamento? Por se tratar de óleo de baleia e não as técnicas atuais de uso para construção, ela solta muita poeira, solta muita areia, solta muito pó. Então, para trabalhar no restaurante, isso seria um problema gravíssimo para a gente, porque imagina, o lugar é lindo, fica muito aconchegante com essa parede, mas soltando pó onde a pessoa vai comer é um pouco complicado. Então nós tivemos que fazer um tratamento com ela, nós trouxemos um material para impermeabilizar e ao mesmo tempo ele não poderia dar brilho na parede, ela teria que continuar fosca, só que impermeabilizada. E ficou legal, o resultado final ficou bom, ficou bem bacana. E num imóvel que é patrimônio da União, a Prefeitura também impõe alguns regulamentos
reforma? Impõe. E eu acho muito bacana isso da prefeitura, eu acho muito importante, porque impede que alguma pessoa venha e faça um negócio completamente diferente do que era o propósito da casa. Então ela nos passa, na verdade, ela nos passa um plano mostrando exatamente como nós devemos seguir, desde da fundação da casa até a estética externa da casa, até a fachada da casa, como a parte interna também tem que ser seguido todos os padrões aprovados pela prefeitura, pelas arquitetas da prefeitura. E qual foi o briefing passado pelos arquitetos da prefeitura aqui? Dentro de uma das sugestões ou exigências da prefeitura, no caso, que nós usássemos materiais mais modernos. Tanto que você pode ver que a parte de cima da casa, ela é toda feita com estrutura metálica, drywall, placas cimentícias, para contrastar a parte nova com a parte antiga. E essa opção pela estrutura metálica e o gesso? Nós optamos pela estrutura metálica porque é uma coisa que nós podemos deixar aparente, apesar de ser um material forte, ser um material pesado, ela deu uma certa leveza para a obra. Outros destaques do projeto arquitetônico são a escada e essa passarela que conduz à cozinha. É verdade, na verdade, essa escada foi porque nós tivemos que fazer um mezanino, não podemos aproveitar toda a parte superior da casa, tivemos que fazer o mezanino usando só 70% da casa, então o desafio era criar uma escada que ela ficasse em acordo com a parte antiga e a parte nova da casa. Eu acho que o resultado ficou bonito, ficou bem agradável. Tiraram partido dos contrastes, o antigo e o novo, dialogando aí? Tentando sempre não chocar, mas que a gente pudesse usar os materiais modernos, que é o caso do aço, com o material antigo, que a gente já tem as paredes, o próprio piso da casa, que é um piso de tijolo cerâmico. O tijolo de vidro ali oferece mais um contraponto, até a fachada. Exatamente. A janela foi outro ponto que, se você pode ver, ela está em desacordo com as aberturas de baixo. A abertura de baixo a gente tem a parte de cima dela arqueada. E a parte de cima da janela ela não vem em acordo com isso, exatamente para mostrar que a parte superior do prédio é uma parte nova. O responsável pela reforma quem foi? Foi o arquiteto Márcio Guirardo. Ele já tinha trabalhado com a gente já em outra casa em Curitiba e o arquiteto é fenomenal. E nós tínhamos o projeto já aprovado pela prefeitura, nós passamos o projeto para ele, ele fez toda a parte de ambientação, toda a parte de mudanças para que a casa continuasse com as mesmas características, mas não deixasse de ser uma casa aconchegante e bonita, né? Algumas boas sacadas também, além de todo o arquitetônico, essa soltura do espelho do banheiro e a transformação dos vasos em pendentes, isso chama muita atenção? Isso tudo é ideia do Márcio, porque coisas que... Nisso prova o quanto é importante um bom arquiteto estar acompanhando a gente, né? O espelho, mesmo antes da casa ficar pronta, nós ficamos na dúvida, nossa, quando ele mostrou o projeto, mas você acha que vai ficar bacana? Ele assim, não, pode fazer que vai ficar muito legal. Você viu o resultado do espelho, ficou muito legal, até a parte da cor dele em desacordo com a casa. E as pendentes, os clientes já estão tirando essa ideia daqui, os vasos? Pendentes é um ponto específico que chama muita atenção, porque todo mundo olha para o pendente e pergunta, nossa, mas onde vocês compraram isso? Isso foi ideia do Márcio também, do Márcio Guirardo, que na verdade nós precisávamos criar alguma coisa que... bonita, mas não muito pesada, não poderia deixar o ambiente muito pesado. Então ele, numa das andanças dele, olhou para um vaso de planta e achou que daria para fazer um pendente e nós acabamos usando essa ideia dele, transformamos o que era um vaso num pendente e ficou bonito, o resultado foi uma luminária bem bonita. Agora falar um pouquinho da cozinha da casa, transita entre o espanhol e o português, é isso? Porque na verdade esse restaurante, a gente... É um grupo espanhol, já temos outras empresas em Curitiba, e o grupo é espanhol. Por se tratar da região de Santo Antônio de Lisboa, que o apelo português é muito forte, nós não poderíamos explorar também a cozinha portuguesa. Então a gente tentou fazer um mix com cozinha espanhola e com a cozinha portuguesa. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Você assistiu Casa e Companhia, a sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site caseciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente